A paz do Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A vida depois de um tempão. Demoramos, mas estamos de volta. Hoje nós vamos fazer, ver se vocês sabem, Gênesis 19. Isso aí. Quase nenhum tempo para a pessoa pensar muito. Mas vocês já sabem, né? Vocês estão acompanhando, vendo sempre direitinho. Pessoas assim totalmente estudiosas. Acompanham a gente, que eu sei que você acompanha a gente, né? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre Gênesis 19 e o texto de Gênesis 19 fala praticamente sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra, e provavelmente vocês têm informações, né, antigas ou recentes a respeito disso. Mas nós trouxemos também algumas coisas baseadas na história. Então eu queria que vocês ficassem atentos. Algumas coisas nós vamos ler porque a gente estudou e transcreveu. Outras coisas... A mulher do Google falou. A gente foi falar sobre Sodoma e Gomorra, o Google do Gabriel foi pesquisar. Pesquisou. Aí ele fala. Só que... Não, pesquisando Sodoma e Gomorra. Aí ele mostra o mapa do mundo. Entendeu? Porque o mundo tá perdido. Tem que melhorar esse mundo. Nossa, é verdade. É mesmo, porque o que o Miguel falou agora é bem verdade, né? Porque se for pensar bem nos pecados de Sodoma e Gomorra, vocês vão se deparar com o pecado do mundo. Nós estamos vivendo coisas bem piores. E eu acredito que Deus não tenha destruído ainda a terra toda, porque ainda há 10 justos na terra. Né? Será que nós somos justos? Desculpa, eu tô com coceira no nariz, alergia a alguma coisa. Deve ser a Anabela que deve ter deitado aqui na mesa do computador. Que eu sou alérgica, tadinha da minha fofinha. Então, gente, eu vou ler um pouco falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, né, 2 cidades que se formaram no Vale do Sidim. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 14, o versículo 13. Vamos ver. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, ele estava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão do Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa 318 e perseguiram até Dan. Isso aqui foi quando Abrão foi lá resgatar Ló. E aí ele resgata Ló, o rei de Sodoma sai ao encontro, né? E aquela coisa toda que a gente já falou nos capítulos 14 e 15. Nós já falamos com vocês e também falamos no 17 sobre Melquisedeque. E ali no Vale de Sidim estava Ló acampado, e depois que Abraão salva Ló da guerra, Ló o que faz? Vai morar em Sodoma. Né? Então, agora ele tava livre. Ou foi em Gomorra que ele foi morar? Sodoma. E agora bateu Foi Sodoma. Às vezes, gente, me Rodrigo bate Silva esquecimento. Desculpa, é muita coisa, muita informação. Rodrigo Silva falou, que a gente viu o Rodrigo Silva hoje. Né? Então, aí Gênesis 19, a gente vai ler agora, vamos ler o que eu estudei sobre as cidades primeiramente. Então, essas 2 cidades foram formadas no Vale do Sidim, ou seja, cidades da planície, junto com outras cidades como Admar, Zebuim e Zoar. Eu quero só dar uma pausa aqui para falar sobre essas cidades, Admar, Zebuim e Zoar. Porque essas cidades, e é muito interessante a gente falar sobre elas, queria falar sobre as cidades. Pausar aqui. Que a gente tá aqui. Ele foi pausar, mas é difícil voltar. Então, as cidades, né, na verdade, Bera era o rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar,
e Semebe, rei de Zeboim, e Rei de e Belá. um rei que não tem um nome escrito na Bíblia, que é o rei de Belá, que depois se tornou Zoar quando Ló entra nessa cidade. Que também todas essas cidades eram próximas, né? Então, essas cidades que aqui está falando, as cidades de Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, Belá, que se transformou em Zoar. Historiadores defendiam que elas estavam localizadas ao norte do Mar Morto, onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão. Mas após novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável de sua localização é a extremidade sul do Mar Morto, que atualmente está em sua maior parte coberto por águas rasas, numa profundidade de mais ou menos 1,50 m a 1,70 m, a estatura mais ou menos de um adulto médio, né? Mas ainda assim não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização das cidades, né? Porque elas foram destruídas, aí fica mais difícil ter vestígios, né? O que já aumenta a veracidade do relato bíblico, já que lá diz que elas foram reduzidas a pó, ou seja, na Bíblia diz que elas foram destruídas, então como assim vai ter evidências? Então isso garante mais ainda que o relato bíblico é verdadeiro. Mas vamos continuar. Um dos maiores argumentos delas terem estado ao sul do Mar Morto é a desolação e a esterilidade daquela região. Parece que aquela área testemunhou uma grande e terrível destruição. Há também muitas formações de sal, enxofre e petróleo ali, e uma montanha formada quase que exclusivamente de puro sal, que está localizada na costa sudeste do Mar Morto. É identificada por muitos como um símbolo de Sodoma, os quais os guias locais daquela região referem-se a essa montanha por mulher de Ló, né? E trata-se de um mar, o Mar Morto, que a gente conhece como Mar Morto, trata-se de um mar de sal, uma superfície de aproximadamente 1.050 km², que corresponde ao máximo de 80 km de comprimento por 18 km de largura. O lago é alimentado pelo Rio Jordão, que a gente já falou sobre isso, que banha também o país da Jordânia, vizinho de Israel, região conhecida por Cisjordânia. O nome do Mar Morto foi dado a ele apenas no segundo século depois de Cristo. Antes ele era conhecido como Mar Salgado, ou Lago Salgado, ou Mar do Oriente, ou Mar de Arabá. E retrata esse lugar como o Mar de Sodoma, ou Mar de Ló, milenarmente, né? Ele é tratado assim, ele é chamado dessa forma. A Bíblia também diz no capítulo 14 e em Deuteronômio 34, 2 e 3, né, que o mar é um mar ocidental. Vamos até ver aqui em Deuteronômio 14, 3, que fala sobre isso, que diz assim: e todo Naftali, a terra de Efraim, é 34, 2, e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Ali chama o Mar Morto de Mar Ocidental, para vocês verem que naquela época ainda não tinha esse nome de Mar Morto. Foi dado depois, né? Provavelmente na época assim, de Abraão passou a se chamar Mar Salgado devido ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sim. E ele é 10 vezes mais salgado que o mar. Que o mar normal, com o mar. Então, gente, naquela região existe uma península na costa a oeste e acredita-se que a bacia ao sul seja do Vale de Sidim. Ali tem 5 cursos de água que correm em direção às costas sul e sudeste do Mar Morto, e talvez isso possa sugerir fonte de água responsável pela irrigação das 5 cidades que tinham naquela região, né? Que os arqueólogos dizem que tinham 5 cidades ali. Então, a possibilidade de hoje, aquelas 5 irrigações, aqueles 5 braços, serem deslocação para essas cidades para fornecer água, é muito grande. Mesmo com a destruição, isso se manteve.
Por isso que tem os arqueólogos acreditam que seja ali, a cidade de Sodoma e Gomorra, tenha acontecido ali. E arqueólogos afirmam também que por volta de 2000 a.C. houve uma catástrofe muito grande naquela área. Afirmam também que aquela área ficou vazia por pelo menos 600 anos. E tudo isso coincide com os relatos bíblicos. Não foi só Sodoma e Gomorra destruídas, mas também as cidades próximas, com exceção de Zoar. Aparentemente, Zoar não foi destruída pela intercessão de Ló por Zoar, que ele pediu para ir para Zoar em vez de ir para as montanhas. Né? Zoar era uma cidade menor que as demais, mas ela ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. E após fugir de Sodoma, Ló se despediu, né? Ló saiu da cidade de Zoar e acabou voltando para a montanha, para as colinas atrás da cidade. Então desceu fogo e enxofre do céu e destruiu tudo que era frutífero naquele lugar, tornando aquele lugar deserto sem vida. Mas o que fez Deus destruir aquela cidade? Né? Então agora a gente vai ler o capítulo 19 para a gente descobrir isso e depois a gente volta à leitura com as informações que a gente estudou, né, para trazer para vocês. Gabriel, você vai ler o capítulo 19 de Gênesis. Até, só um minutinho que o Miguel já vai falar, até o versículo... Até o versículo... Desculpa, gente. Foi a Anabela que andou por aqui por cima. Alérgico. A gente é meio alérgico. Então, até o versículo 23. Não, até o versículo 26. Tá? Você vai ler até o 26. Aí a gente vai falar um pouco, depois a gente volta. Então pode ler. Deixa o Miguel falar. Desculpa, Miguel. Eu tava ouvindo lá que o Rodrigo Silva tava falando. Ele falou que o sal daquela época lá, quando começou a aparecer o sal, ele não podia ser colhido até o até 600 anos depois que ele foi feito, porque ele tava com tanta química de coisas que ele tava mortal para consumo, não tava porque bom naquele momento ali, aquele sal ele tinha sido contaminado com várias coisas. A gente vai falar sobre isso depois, um pouquinho sobre essa contaminação. Pode ler, Gabriel. Você quer ler aí ou não quer ler aqui? Lê aí, né? Lê aqui mesmo. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-los trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Dá só uma pausa aí, porque eu vou falar só uma coisa sobre isso. Percebe-se aí que Ló não se misturava com aquelas pessoas, né? Já que conseguiu manter suas filhas virgens e prometidas a 2 sodomitas, né? Sim. Seus genros, que não fugiram com eles na hora que ele foi avisar para eles que a cidade seria destruída. Eles zombaram, debocharam, mas as meninas continuavam virgens. Pode continuar. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e que quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta.
Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos os quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade que está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ou seja, entardeceu, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Minha mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou... é só até 26, né? Que você Isso. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Né? Vocês veem, né? Como é que pode... os anjos queriam que ele fugisse para subisse, né? Pro monte. Pro monte. Ele ficou com medo do mal atingir, mas os anjos estavam livrando ele, porque como o mal atingiria? Aí ele quis ir para a cidade, que era bem próximo. Enfim, acabou indo lá e depois saiu e foi pro monte atrás da cidade. Eu acho que ele foi quando parou de ter todos aqueles... parou de cair os meteoros. Que aí depois caíram de novo naquela cidade Zoar ali. E ele já tava no monte. Parou de poeira crescer assim. Enxofre. Então, gente, olha, não havia ali nem 10 pessoas justas, né? Porque Abraão tinha perguntado ao Senhor: Senhor, se tiverem 10 justos ali, o Senhor vai destruir as cidades, os ímpios juntamente com o justo? E Deus falou: se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Então não tinha nem 10 justos, né? A descrição dessa história bíblica é recheada de acontecimentos estranhos, dos quais muitos acreditam ser ficção. Mas se analisarmos sobre as perspectivas históricas, a historicidade desses relatos torna-se mais evidente por isso mesmo, por ele ser contraditório, por ele ser estranho, né? Porque senão, né, não seria tudo certinho, tudo muito provável, né, se não fosse uma história verdadeira, né? Tudo certinho demais é estranho. E é isso que diz o Rodrigo Silva, e eu também concordo com isso. Pois o autor bíblico não omitiu nenhuma parte do relato, por mais absurdo que pareça, nem o que poderia causar estranheza para seus leitores. Ele foi fiel ao descrever o relato como de fato o que aconteceu e não como uma ideologia que pudesse propor o que seria. Não houve floreios, eufemismos. Ela foi contada como deveria e ponto final. Veja que diferença, né, do caso de quando estavam Abraão e os anjos, né, relutando. Quando os anjos chegaram lá para Abraão, Abraão ofereceu comida, água, repouso, e eles aceitaram.
Quando Ló oferece, quando Ló chega, entre em minha casa, meu senhor, não fique aí, eles não queriam, eles relutaram, sabe? Ló teve que insistir, que eles não queriam entrar. Então, eles rejeitaram o pedido de Ló no início para entrarem e passarem a noite em sua casa. Isso demonstra desaprovação por algum costume que Ló poderia ter adquirido. A escolha de Ló em permanecer em Sodoma no evento da guerra dos 4 contra 5, após ser libertado por Abraão, demonstra a ganância, né? Descrito como justo, porém não perfeito. Ele talvez salvo por causa de Abraão, tanto que ele ofereceu suas filhas em troca da integridade de seus hóspedes. Apesar de restar comprovada pela pureza das filhas que ele tentava manter a integridade moral de sua família, lembre-se que naquela época as moças virgens eram bem protegidas, né? Então, Rodrigo Silva diz que há a possibilidade dele, apesar de justo, ele ter alguma coisa ali que não agradava os anjos, tanto que os anjos não queriam entrar em sua casa, né? A gente vai falar agora sobre as evidências, né? Antes da gente falar do 26 e diante. Algo aconteceu ali, naquelas planícies, porque a gente viu que a localidade foi destruída, se transformou em desolação, né? E não tem nada, ali só tem sal, e o mar, a água daquele rio ali é salgada, enquanto que a água do Jordão é água doce e tal. Então algo aconteceu, né? Tem evidências históricas. Outros autores fora da Bíblia testemunham a destruição de Sodoma e Gomorra. O famoso geólogo grego Estrabão, que viveu na segunda metade do primeiro século a.C., escreveu inúmeros tratados expressivos de geografia, conforme os conhecimentos expressivos de sua época, e ele então mencionou conhecer uma tradição preservada pelos moradores, né, das cercanias do Mar Morto, segundo o qual existiu ali uma cidade chamada Sodoma que fora destruída. Ele diz assim: são dignos de créditos as tradições chegadas até nós através dos habitantes, as quais asseguram ter havido outrora 13 prósperas cidades nesta região. Afirma-se até que as muralhas de Sodoma, a cidade principal, ainda existem e que mede 60 estágios de perímetro. O lago saiu do leito em virtude de um grande tremor de terra, tendo vomitado betume e ebulição, misturado com água, né? Você vê que ele aumenta um pouquinho, porque ele está contando coisas do que ele ouve, né, dizer sobre o local. Né? Betume e ebulição, misturado com água. Ao mesmo tempo que as cidades eram destruídas pelas chamas que brotaram do solo. As cidades afundaram-se parcialmente nas entranhas da terra ou foram abandonadas pelos habitantes em pânico. Ele diz isso. Então você vê que há uma crença de outros povos que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o povo de Israel. Assim, uma pessoa contou para outra, contou para outra. Aí elas vão contando, você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? A gente sabe que em 2 Timóteo 3 fala sobre os atos, né, do final dos tempos dos homens, né, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, né? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, né? Paulo diz para Timóteo, né, dando essa orientação, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativo mulheres. Ele fala tudo isso, que eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé.
Aí até diz aqui, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. E aí eu trouxe aqui falando um pouco sobre Janes e Jambres, porque só que fala o nome Janes e Jambres, embora eles sejam mencionados, né, em Êxodo 7, 11 e 12, Êxodo 8, 7 ao 19 e em Êxodo 9, versículo 11. Mas não fala os nomes deles lá. Então vamos fazer uma pausa para explicar sobre Jane e Jambres. Esses nomes são citados em 2 Timóteo 3, versículo 8. São os magos que se opuseram a Moisés no Egito. E nem no texto referência da Bíblia, né, esses textos que eu falei, falam os seus nomes. Isto prova que a Torá falada, ou Talmud babilônico, ou Targum, era utilizado como referência aos povos judeus da época, né? A literatura cristã também na época traz os nomes deles. Algumas tradições judaicas afirmam que esses dois feiticeiros eram filhos do profeta Balaão, né? Não é uma tradição, tá? A gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Outras tradições dizem que eles tornaram prosélitos da religião judaica, né? Fingindo uma falsa conversão a Deus. O objetivo deles seria impedir o êxodo, porém, como não conseguiram, eles resolveram se juntar à multidão dos hebreus para ir até o deserto, sendo eles, então, precursores da idolatria ao bezerro de ouro. Não há evidências concretas sobre a veracidade dessas histórias, mas é o que eles acham, né? Então, seus nomes poderiam significar o que seduz e o que promove rebelião. Tudo a ver com o texto que fala em 2 Timóteo 3. Né? No aramaico a tradução seria essa. Paulo então usa eles como exemplo de falsos mestres. Fingiram-se de poderosos, né, para Moisés, mas seu poder era no fim demoníaco. Eles semearam falsas doutrinas. Então existe uma sentença para eles, né? Não irão porém avante, porque a todos será manifesto os seus desvarios, como também foi o daqueles. Jesus até comparou os dias finais com o dia que Ló sai de Sodoma, naquele dia que caiu fogo do céu. Está lá em Lucas 17, 28 e 29, depois vocês leem, né? Então, a Bíblia diz, né, em Gênesis 13, que os moradores de Sodoma e Gomorra, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor Deus. Nossa, é tremendo, porque a gente vê o motivo deles terem sido destruídos. E aí a gente tem ali... Deus, ele não queria destruir, tanto que ele vai lá para ver, né? Ele queria que tivesse 10 justos. Deus nunca quer destruir, mas há necessidade. No caso dali, foi necessário acontecer isso. E Deus foi lá por amor a Abraão, resgata Ló, né? Então aqui desceu fogo e enxofre do céu, o que fez destruir tudo que era frutífero naquele lugar, tornando aquele lugar deserto e sem vida. Mas o que fez Deus destruir aquelas cidades foi isso, né? Foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Alguns sugerem que não tem nada a ver com pecado sexual. Não tem nada a ver com pecado. É como se não tivesse escrito ali exatamente que aqueles homens chegaram na porta de Ló e pediram que os anjos fossem colocados lá fora para que eles abusassem deles sexualmente. Por que Ló ofereceria suas 2 filhas virgens, se não fosse esse o propósito daquele povo? E eram multidões, né? Estavam ali, não eram poucas pessoas. Então a gente vê aqui, olha, as pessoas, elas dizem que não tem nada a ver com pecado sexual para desculparem suas próprias vontades libidinosas. Mas observa o relato bíblico que diz que todos os moços, velhos e etc. daquela cidade, de todos os lados, foram na porta de Ló quando souberam dos estrangeiros. Eles eram imorais sexualmente, sim, eram depravados e, pelo relato, gostavam de homens, já que rejeitaram as filhas virgens de Ló. Está lá em Judas 1, 4. Em Judas, deixa eu até ler aqui. Judas 1, versículo 4
7, 17, 18 e 19. Judas 1 o quê? 1, 4. 4. Pode começar. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha, então, gente, você vê que foi necessário, né? Só mais um. E contudo também esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então, eles rejeitam, né? Eles são desobedientes, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, né? São imorais. Então, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que havendo se entregue à fornicação, como aquela ida após outras carnes, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1,7. Então, depois vocês meditem nessa palavra. Gente, em 1964, Billy Graham escreveu um livro com o título O Mundo em Chamas, publicado em 1965. A esposa dele, ao ler um dos capítulos centrais desse livro, né, comentou: se Deus não trouxer em breve um julgamento sobre a América, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Porém, o que ela diz, né, que ele teria que se desculpar, era uma análise do ponto de vista do pecado, da fornicação, né, de tanta coisa errada que estava acontecendo na América. Não só na América, no mundo inteiro, a gente vê que está acontecendo. A gente vê, né, no mundo inteiro. Só que eu até estava falando com o Miguel, que o Miguel falou comigo isso. A gente tá vivendo essa situação, né, que o mundo tá podre, só que ainda tem justos na Terra. O Senhor não vai destruir a Terra por causa de nós. É o que eu coloquei aqui. Deus ele tem visto o pecado, sobe horrível, né, na presença de Deus. Imagina, deve estar pior do que na época. Terrível, imagina. Quanta coisa terrível acontece, meu Deus, todos os dias. Mas a gente sabe que deve ter 10 justos aqui. Então, assim como o Senhor mostrou pra gente que deve ter 10 justos. Vou dar uma pausa aqui só para achar um negócio. O Gabriel me lembrou bem. Então, eu vou ler rapidamente aqui o que eu coletei e depois a gente vai deixar o restante do capítulo, do 26 em diante, para a gente fazer no próximo. Então, o outro autor, o astrônomo e matemático do segundo século, Cláudio Bartolomeu, denominou o Mar Morto de Sodomurum Lucus, que é Lago de Sodoma. Entre os romanos, Tácito também evoca nas suas histórias o que parece ser a destruição de Sodoma. Ele diz: não longe do Mar Morto estendiam-se planícies que foram outrora muito férteis e onde se erguiam grandes cidades, contudo disse que essas foram destruídas pelo raio. Quanto a mim, admito perfeitamente que algumas cidades célebres possam mesmo ter sido devoradas pelo fogo do céu. Tácito falando, né? Romano. E o historiador Flávio Joséfo, que era um judeu de nascimento, mas romano por cidadania, também mencionou no primeiro século a existência de uma tradição que ele cria, né, que seria verdadeira. O Mar Morto era justamente apelidado Lago de Asfalto, né, na época, por ter se formado em resultado da destruição ocorrida em Sodoma e Gomorra. Então ele menciona isso. O Alcorão também, livro sagrado dos muçulmanos, alude à destruição delas, chamando as cidades de nefastas. A historicidade possui elementos testemunhais suficientes para caracterizá-lo como fato realmente ocorrido e preservado na memória popular de várias pessoas daquelas localidades. Do ponto de vista linguístico, tem ainda uma evidência que, embora controversa do ponto de vista político, deve ser mencionada. Em 1964, um grupo de arqueólogos, sob a coordenação do professor Paulo Marti,
e iniciaram escavações arqueológicas na Síria. Lá eles começaram a escavar e encontraram um monte de tabletes cuneiformes e com escrita sumeriana. E aí eles foram vendo, né, e nesses relatos, né, dos tabletes, encontraram alguns que falavam sobre negociações entre o povo daquela cidade que eles estavam escavando com outros povos de outras cidades. E aí eles encontraram relatado ali negócios com Salém, que a gente falou que não sabia se a cidade existia de fato, e eles encontraram falando negociado entre Salém e eles, e também em Sodoma, Gomorra e todas aquelas cidades, Zoar e tudo mais. Mas eles foram calados, porque os povos são islâmicos, né, lá, e eles ficaram com medo de se provar. Então, que o povo hebreu, o povo judeu, era muito antigo e eles teriam direito a uma parte da herança daquelas terras. Então, foi isso, gente. Hoje nós não vamos ter um momento final com o Gabriel, porque hoje teve muita informação, vocês têm que digerir um pouco. E no próximo vídeo a gente vai terminar de falar sobre o capítulo 19 e vamos iniciar o 20, tá bom? Então, um beijo para vocês, a paz do Senhor. Paz do Senhor.